processo TCE 28.314, município, Prefeitura Municipal de Campo Maior, embargo de declaração referente ao recurso de reconsideração de 2008, sobre as contas de, como responsável, João Félix Andrade Filho, advogada doutora Suelen, que pelo jeito não está ao plenário, versam os presentes embargos, embargos opostos pelo seu João Félix de Andrade, com fundamento no artigo 45, terceiro. Após a devida tramitação, os autos foram ao Ministério Público e, após publicado em Diário Oficial, decidiu-se no caso do recurso de reconsideração, pelo conhecimento e não provimento, alegando que a decisão do Tribunal de Contas encontra-se obscura ou omissa, o gestor pôs o presente embargo de declaração requerendo que fossem sanados os vícios da decisão embargada, com a manifestação do relator sobre os argumentos da defesa quanto ao reajuste do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em síntese, é o relatório. Do conhecimento, proponho aqui no caso, conhecimentos presentes aos embargos de declaração por preencher os requisitos imprescindíveis à sua admissibilidade, no que tange ao artigo 155 da Lei 5888, bem como do nosso regimento interno. No mérito, o gestor pôs os embargos com fundamento no artigo 439, inciso 1 e 2, alegando que a decisão desta Corte de Contas foi obscura e omissa quando da análise da alegação apresentada em recurso de reconsideração, considerando que foi demonstrado pelo recorrente que as falhas que resultaram na imputação de débito não existiam, não podiam ser imputadas ao requerente em flagrante violação ao 136. As argumentações aduzidas não devem ser acolhidas, pois o recurso de reconsideração, o recorrente apresentou apenas a explicação para o pagamento a maior do cimento, descuidando-se da imperiosa necessidade de comprovação por meio de documentos e dados técnicos que efetivamente trouxesse demonstração concreta da elevação do preço do produto e o reflexo do valor pago nas obras realizadas, conforme cópias anexas. Desse modo, as disposições trazidas no recurso de reconsideração apenas evidenciam a imputação de débito deste modo, as disposições trazidas no recurso de reconsideração apenas evidenciam que a imputação de débito não deveria prosperar ante a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato devido à elevação do preço do cimento no mercado civil. Rechaça a explanação do gestor de que houve descumprimento do CPC, porque a matéria atinente à prestação de contas perante os tribunais não existe relação autor e réu. Porém, ainda que se aplique o mencionado artigo do processo em questão, que diz: o ônus da prova incumbe ao réu quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, a interpretação do artigo aplica-se ao presente caso, mesmo que fosse aplicada, caberia ao recorrente comprovar que a imputação de débito realizada por esta Corte de Contas era indevida, o que não aconteceu. O gestor afirma existir obscuridade no acórdão quanto às expressões destacadas em negrito por ele e transcritas abaixo. Quanto ao mérito, decidiu o plenário unânime, considerando sustentação oral da advogada, que se manifestou sobre as falhas apontadas, de acordo com a manifestação do Ministério Público, negar-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão do acórdão 1802, nos termos do voto do relator, o qual não verificou qualquer elemento comprobatório constante da peça recursal para eliminar a irregularidade e retificar a imputação de débito no valor de R$22 mil. Segundo o gestor, as expressões realçadas
dão a entender que as contas de gestão do município foram julgadas irregulares e que, quando do julgamento do recurso, não se verificou quaisquer elementos comprobatórios constantes da peça recursal para eliminar as irregularidades e retirar a imputação de débito no valor de R$22 mil, gerando ambiguidade com notícia espalhada no município de que as contas de gestão de 2008 tenham sido julgadas irregulares. Não, eliminar a irregularidade e retirar a imputação. Não tem... A respeito da existência da obscuridade do acórdão tratada pelo gestor acima, constata-se que é infundada, vez que o acórdão trata exclusivamente de recurso de reconsideração interposto e acrescente-se que, na terminologia negar-lhe provimento, aplica-se quanto ao mérito do recurso. Qual é o mérito do recurso? É referente à imputação de débito. Qual é a questão aqui? A questão é que, mesmo havendo a imputação de débito, as contas do requerente foram julgadas regulares, com ressalvas e a imputação de débito. Ele recorreu somente da imputação de débito. O que está em questão é somente a imputação de débito. A irregularidade referente à majoração do cimento. Não foi considerada aqui as contas, poderia até o Ministério Público ter entrado também com recurso de reconsideração, pedindo que as contas fossem reprovadas, mas não houve a reprovação. Mas já foi pedido, o relator podia ter julgado antes. Hã? Isso ainda está em sede de embargo, né? Tá, não, aqui é um recurso, os embargos já, aliás, o recurso de reconsideração já aconteceu, foi negado e ele está pedindo embargos de declaração da decisão recursal. E examinando aqui, no caso, recurso de consideração e os presentes embargos, entendemos que realmente no que tange ao embargante, ele tenta rediscutir a matéria da imputação de débito e não a questão da obscuridade em si. Portanto, aqui não é matéria atinente a embargos que deveriam versar sobre omissão e obscuridade. Aqui o que ele poderia ter entrado era com recurso de revisão e não com recurso de embargos de declaração. Não há obscuridade. É o que eu tinha relatado, senhor presidente. Muito bem. Bom, já votando, fica claro que o objeto do recurso aqui deveria ser não um embargo de declaração, mas uma revisão, que é o que ele tenta rediscutir a imputação de débito em si. E que o objeto aqui da discussão é essa irregularidade que, embora seja uma irregularidade, ela não pesou para a reprovação de contas, face ao volume de recursos ali movimentado. Mas, embora aprovado com ressalvas, houve a imputação e... Qual é o valor da imputação? 22 mil. E foi conhecido... Assim? Foi aprovado mesmo assim. Aprovada com a imputação de 22 mil. Mas ele deveria dar graças a Deus que as contas dele foram aprovadas e que só tem agora a imputação de 22 mil. Só, né, Delano? Só 22 mil no volume de recursos. Viu? Porque pior seria se fosse... Não é isso, conselheiro Jair. Pior seria, como outros aqui, porque eu só considero para efeito de reprovação de contas quando nós estamos diante de imputações que correspondam a um valor realmente expressivo. Então, valores menores que podem ser pagos pelo gestor, que o gestor tenha condições de pagar o valor, normalmente nós não consideramos as contas, o valor pela movimentação, pelo tamanho do volume de recurso movimentado, normalmente nós não reprovamos a conta. Esse tem sido o meu voto. E neste dia essas contas foram aprovadas com esta imputação de débito. Agora ele rediscute uma omissão, obscuridade nessa imputação de débito. Eu acho que não há obscuridade nenhuma. Então, voto pelo não provimento. Conhecimento e não provimento. Não provimento do pedido Está mantendo os 22 de imputação de débito. dos embargos de declaração.
Eu conheci dos embargos, mas no mérito entendo que ele está aqui, na verdade, rediscutindo o mérito e que, na verdade, não há obscuridade ou omissão. Então, pela manutenção... No mérito, em termos do conhecimento sobre os aspectos formais, ele entrou realmente dentro do prazo, ele cumpriu lá o disposto do artigo 155 no que tange ao prazo e o que estabelece o regimento interno. Conselheiro Alisson. Eu só queria pegar a Vossa Excelência com relação ao ponto contraditório, omisso ou Não há, por isso que nós estamos negando. mais. No mérito. Porque qual o mérito do recurso de embargo de declaração? Porque senão nós jamais teríamos julgamento de mérito. Tudo seria preliminar, conselheiro Alisson. Eu entendo de outro modo. Sim, eu votei. Vossa Excelência pode divergir do voto. Por voto do conselheiro Alisson. Entendo não ser possível admitir esse recurso. Eu entendo não ser possível. Ele entende pela não conhecimento. Não conhecimento. Eu voto pelo não conhecimento, nem adentrando ao mérito. Não conhecimento por quê? Porque não há, ele não demonstra aí qual ponto obscuro, contraditório ou omisso. Mas isso daí no embargo de declaração é mérito. Não, veja só. Ou não? A posição de Vossa Excelência é semelhante à da conselheira Valtânia, salvo menor engano. A conselheira Valtânia também tem desse modo, que E o Ministério Público também, pelo que disse hoje aqui o doutor Leandro, comunga dessa ideia do doutor Foi Delano. colocado Acho que na prática é difícil você separar isso. É difícil. Porque senão você então, tem os retira, prazos pra facilitar você o trabalho, cria então, a possibilidade do relator de plano sem trazer nem ao plenário Conselheiro negar. Jackson, com a palavra. mas aí ele agravaria. Qual relator? Então, pelo conhecimento e pelo não conhecimento. Conselheiro Jailson. Eu acompanho o relator. Conselheira Lília. Com o relator. Conselheiro Abelardo. Relator. Bem, aprovado por 11 votos discordantes a posição do relator.